Olá, nesse vídeo hoje eu vou levar para vocês algumas informações técnicas sobre o sistema de direção elétrica do Volkswagen Up, né? Vamos ver como que funciona esse sistema, analisar também alguns sinais, entender também alguns sinais ali que podem nos auxiliar. Nós vamos fazer uma análise física mesmo com o osciloscópio, analisando tanto o sensor de posição como também sensor de torque desse motor elétrico, tá? Então, o que nós temos ali no sistema do carro? Nós temos um conjunto integrado, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma ECU, que é a ECU da direção elétrica, integrado junto a essa peça aqui, que é um motor elétrico, que vai ser responsável por fazer o movimento de acordo com a minha solicitação ali no volante, né? Junto a ele também, aqui nesse ponto, né, onde desce o eixo da coluna ali da direção, nós temos também um monitoramento, então vou colocar aqui um monitoramento abreviado, referente a torque e também referente à batente final. Mas para ser mais específico e melhor, vamos dar uma olhada ali no veículo. Bom, então aqui a gente já está no conjunto. Aqui embaixo, olha, onde tem esse conector aqui, nós temos um sensor de torque e posição de batente final. Então esse chicotinho aqui, né, esse primeiro chicote aqui com o cabo preto aqui, né, onde está a ponta da chave aqui, é onde está o sensor que vai dizer se está no batente final e também dizer qual que é o torque de movimento, ok? Aqui atrás, nós temos um outro chicote na cor verde. Esse chicote aqui na cor verde, ele é referente ao motor, a essa peça aqui, que é um motor elétrico. Então, o motor elétrico ele é ativado eletricamente aqui no caso. Então, ele tem aqui o monitoramento da posição desse motor através desses fios aqui no chicote. Então, até o momento, nós temos um sensor aqui, né, que vai dizer qual é a posição, né, do batente final, se está encostada no volante, e vai dizer também qual que é o torque aplicado. Aqui, nesse outro chicote referente ao motor, ele vai dizer qual é a posição que se encontra o motor referente à alimentação que ele sofreu. Então, lá em cima, onde entra os conectores aqui em cima, é a unidade de controle da direção. Toda essa peça preta aqui, né? E, e também essa peça metálica em cima, né? Que é uma unidade de comando. Então, a parte do chicote verde já sai lá debaixo do motor e entra aqui nesse conector marrom. E o preto é o que sai lá do sensor de batente final e também o de torque, conector preto com capa de conexão preta também aqui ao redor, ok? Do lado, aqui nós temos esse conector com essa trava vermelha, onde chega alguns fiozinhos finos. É linha 15 protocolo de comunicação CAN, com a unidade do motor, do ABS e do airbag. Tá? E aqui do lado tem essa conexão aqui mais grossa, um cabo marrom, né, e vermelho, onde está conectado aqui, né, os dois cabos, que é a linha 30 de alimentação para o motor elétrico. Então, no conjunto dessa direção, nós temos a ECU em cima, temos o motor elétrico monitorado com sensor de posição, e aqui mais ao lado, né, no eixo mesmo, na barra da direção, nós temos o sensor de torque e sensor também de posição de batente final, ok? Vamos agora dar uma olhadinha, então, no aspecto do diagrama de conexões dele, entender um pouquinho melhor essas conexões. Então, após ver ali as conexões, vamos dar uma olhada aqui nessa ficha do Mecânico Pro, o qual a gente tem todas as informações, né, de conexões elétricas necessárias. Por exemplo, na tomada menor, nós sabemos que ali tem um protocolo de comunicação CAN e também uma linha 15 de alimentação para comunicação com outras 5 unidades do motor. Outro ponto importante que nós vimos é isso tudo integrado, né, como vimos no começo e agora há pouco também. E também nos outros dois cabos nós temos as linhas de alimentação para motor, linha mesmo de potência, são os cabos bem mais grossos. Não é à toa que nós temos ali um fusível de 50 amperes. Né? O que nós temos que observar no sistema é que, como já foi mencionado ali, nós temos na parte aqui próximo ao eixo da direção um sensor de torque e posição de batente final, o qual tem essas designações de pinos. Conforme a gente for fazendo as medições, nós vamos voltando nessa tela para fazer também uma comparação de valores e saber se estamos no pino correto.
E também no motor há integrado o sensor de posição do motor. Bom, esse sensor de posição do motor, ele trabalha um pouco diferente do que nós somos, às vezes, acostumados na linha automotiva com uma análise de movimento e posição de motores, por exemplo. Né? Então, vou abrir aqui uma tela em branco para a gente ver exatamente como que funciona isso. Né? Então, como é que vai funcionar isso? Nós vamos ter na linha dois canais de excitação que vão trabalhar numa espécie de bobina. Lembrando que o que eu estou passando aqui é um circuito similar, é uma análise apenas para compreensão daquilo que nós vamos ver ali no veículo. Então nós temos uma bobina, né? Nessa bobina ela sempre vai receber um sinal senoidal que vai variar com uma amplitude determinada. Tá? Então cada um dessas duas bobinas vai receber um sinal com ondulação. Bom, posicionada a 90 graus, nós temos uma outra bobina de captação. Né? Uma extremidade dela conectada no negativo, e a outra extremidade, como ela está próxima dessa bobina que está recebendo um impulso de excitação, aqui no caso, essa aqui vai sofrer uma indução. Né? Então, como consequência, nós vamos ter um sinal de saída aqui com uma outra amplitude. Tá? Diferente da amplitude de entrada, porque justamente nós estamos trabalhando com um princípio de indução, e a distância vai fazer com que tenha variações nessas amplitudes. Né? Em outro ponto, tá, nós podemos ter uma outra bobina, né, a quase 180 graus de distância da bobina de excitação, ou seja, oposta a ela, né, o qual também vai ter uma ponta no negativo e a outra ponta vai sair também um sinal de forma alternada. Então observe que nós temos dois sinais que vão ser sinais de saída, e monitorando o motor e dizendo qual a posição, um sinal, na verdade dois, numa bobina, de entrada de excitação. Né? E aqui no meio nós temos o eixo do motor. Dependendo da posição que esse eixo se encontra, essa amplitude aqui dessa senoide ela pode sofrer uma variação. Então, nada melhor do que ver isso na prática e entender também um pouco melhor utilizando a ficha do Mecânico Pro. Então, vamos agora para a coleta do sinal e análise. Bom, para esse teste nós vamos ter que iniciar com o volante em posição reta, né? E também nós vamos precisar mexer esse volante para fazer uma análise. Olhando de novo lá no nosso diagrama, né, de conexões do Mecânico Pro, nós temos lá a parte aqui novamente da conexão, né? O que é cada um desses pinos. Como nós vamos testar o sensor de posição do motor, nós vamos focar nesse conector aqui, agora. Né? E nós estamos já plugado no conector do pino 1, que é referente ao sinal de saída 1 de posição, ao pino vermelho, pino 3, que é o sinal de saída 2 da bobina. Né? São dois sinais. E também no pino 2 verde e 4 branco, que são os dois de excitação. Tá? O resto é alimentação que deve ser checado aí de acordo com os valores que estão aqui na tabela. Né? Só para relembrar, ó, sensor de posição do motor elétrico tem lá os valores na tabela. Tem todos os valores também de frequência que deve dar no sinal. O valor de tensão também de senoide, né? Menos 1 a mais 1 volt, dependendo da posição que se encontra o motor. Né? Ou, no caso, quando mexer no volante. Então vamos lá. Para isso eu vou usar o osciloscópio universal 4 canais. O legal também é que nós vamos já fazer aqui um ajuste, um setup com o osciloscópio, porque os sinais eles têm umas amplitudes muito baixas, vocês podem ver aqui na tela, né? Dependendo de como inicia o setup do seu equipamento, por exemplo, se o seu equipamento começar com um setup em 50 volts, você vai observar que a amplitude do sinal é muito baixinha. Né? Então, olha só. Então você acaba espetando lá no fio, medindo no fio, mas você vê uma linha reta e acha que ali não tem nada. Né? Bom, eu vou tirar por enquanto o canal 1 e o canal 2. Vamos ajustar o canal 3 aqui para terminal primário. Eu estou usando uma adaptação que esse equipamento me permite, através do terminal de primário, fazer conexões também em outros componentes de tensão. O problema é que a tensão dele é elevada, como vocês estão vendo aqui, 500 volts. Então eu vou reduzir para 20 e aí se torna um canal comum de medição. Vamos lá. É o canal aqui no caso o verde e o canal de cor preto também.
Bom, em qual fio que nós estamos nesses dois sinais aqui? Eu estou plugado, ó, vou voltar aqui na tela. Eu estou conectado no sinal de excitação, ó, que é o pino 4 e o pino 2. Tá? E aí então o que nós temos aqui? Vou dar um stop. Vamos pegar o cursor. E nós temos uma tensão que está variando de 5.1 volts aproximadamente, até tocar aqui em cima, na linha verde, 8.4, enfim, 8.5 volts. É claro que existe a faixa de tolerância, isso também está bem descrito na ficha do Mecânico Pro. Né? E na de cima também, olha, top máximo lá de 8.6 volts, e embaixo também vai dar por volta dos 5, onde está a faixa aqui dos 5 volts. Observe o seguinte, que eu vou dar o play. Ele está com um tempo aqui no eixo de aproximadamente 100 milissegundos. Eu vou melhorar um pouquinho aqui a tensão. Na verdade, 20 volts já está no meu limite, mas já é o suficiente também para fazer a análise. Observe no volante que, independente da posição que eu coloco esse volante, olha só, estou mexendo para a esquerda, para a direita, vou até o batente final na esquerda agora. Observem que, mesmo forçando, o valor de tensão na tela permanece o mesmo, ele não se altera e pode mexer o volante em qualquer posição. Ou seja, esse é um sinal com esse padrão aqui, vocês estão vendo na tela, que não deve ser alterado. Tá? Então, se eu abrir esse sinal um pouquinho ele, vocês vão ver que nós vamos ter uma senoide. Olha aí, ó. Vou abrir mais. Vou abrir mais. E aí eu posso ir trabalhando conforme eu achar melhor aqui na questão do perfil do sinal na tela. Né? Então vocês estão vendo, se eu der o stop, pegar o cursor, nós estamos de 5.2 na parte inferior, que vai ser a mesma coisa na verde aqui embaixo, para 8.4 em cima. Vamos ver o invertido, olha lá. 8.5 em cima e 5.1 embaixo. Então são duas excitações, né? Dois perfis de excitação em uma bobina, ok? Bom, então esse sinal ele é constante. Eu vou mexer de novo aqui numa tela mais aberta, né? Olha só o volante mexendo e ele não sofre nenhum tipo de alteração, ou seja, ele é constante na nossa tela. Então essa é a primeira análise que eu devo fazer. Esse sinal tem que existir e é o sinal de excitação do sensor de posição. Tá? Agora eu vou tirar então o canal 3, o canal 4, vou habilitar o canal 1 e o canal de número 2. Bom, em qual pino de conexão que eu estou? Eu estou agora no pino 1 amarelo, fio amarelo aqui, né? Sinal de saída, e o pino de sinal de saída, que é o vermelho 3. Estou conectado nesses dois pinos, no canal 1 e no canal de número 2. Bom, são dois sensores de posição que recebem a indução que foi criado lá pelos aqueles dois fios de excitação que nós acabamos de ver. Eu vou ter que trabalhar no eixo, então vou colocar aqui, por exemplo, 50 milissegundos. Eu vou vir no eixo também Y e eu vou trabalhar com valores de amplitude. Então vou colocar 10 volts, por exemplo. Canal 2 também vou colocar 10 volts. Então eu tenho os dois sinais. Vou colocar aqui isso aqui um pouquinho para cima, o vermelho um pouquinho para baixo. Não estou conseguindo pegar o cursor. Está bem aqui escondido, ó, aqui para baixo. Aí. Bom, vocês já conseguem observar que a amplitude desses dois aqui são diferentes um do outro, até porque são dois sensores de posição. Só que não é um sensor de posição que trabalha com sinal quadrado. É um sinal senoidal referente àquela excitação que nós tivemos nos outros dois fios. O volante, ó, acompanhe, está na posição. Estou tentando colocar o máximo possível no centro aqui. Não sei se vai estar certinho, mas a ideia é que o volante no centro você tenha os dois sinais diferentes um do outro em questões de amplitude. Observe que a amplitude aqui é diferente dessa outra. E os dois eixos estão com o mesmo valor de amplitude de tensão. Ó, canal 2, 10 volts e canal 1 também 10 volts. Tá? Porém, se eu mexo um pouquinho o volante, observe, só um pouquinho, olha, quase nada, imperceptível. Olha o que acontece com o sinal. Olha, quase zerou, chegou a zero. Não é à toa que lá na ficha está dizendo que dependendo da posição do volante, o sinal poderia chegar quase a tocar os 0 volts. Então, por exemplo, olha lá
na ficha do Mecânico Pro, né, que auxilia muito, aqui tem, ó, dependendo da posição do volante da direção, a senoide pode variar no nível de tensão de 1 volt negativo até 1 volt positivo, uma senoide, ou, né, e até uma tensão constante de 0 volt. Então o que a gente está vendo aqui agora, está praticamente cravado em 0, enquanto o outro tem uma senoide com uma certa amplitude. Então, se eu pegar aqui o cursor, olha só, nós estamos de 0,9 positivo até 0,9 negativo, ou seja, aproximadamente 1 volt aqui cravado praticamente em 0. Porém, se eu mexo mais um pouquinho na direção, esse sinal tem que mudar. Esse aqui vai ter que aumentar o vermelho e o azul vai ter que diminuir. Olha lá, olha só, mexi um pouquinho a mais, né? Vou voltar um pouquinho, olha lá, o azul diminuindo e o vermelho aumentando. E assim vai. Então, independente da posição que você coloca aqui, esses sinais eles vão ser diferentes, eles vão estar defasados, olha. E eu posso fazer isso durante todo a posição angular do volante. Se eu for virando aos poucos, olha, isso tem que ir alterando. Ok? A princípio, se nós trabalharmos com um tempo um pouco menor, né, a efeito visual, nós temos isso aqui. Né? E nós conseguimos observar, por exemplo, que a vermelha tem aquela senoide agora, enquanto essa aqui está praticamente em 0, o azul, né? O outro sensor. Se eu movimentar um pouquinho, olha lá, elas invertendo. Mexer mais um pouquinho no volante, olha ela invertendo de novo. Se eu virar rápido o volante, vocês vão ver que isso vai ficar completamente dinâmico. Muito dinâmico. Ok? Porém, para análise do movimento de giro completo, é necessário, né? Então isso é uma dica que você coloca o seu osciloscópio com uma taxa de amostragem maior de tempo. Então, por exemplo, 500 milissegundos. Então você tem esse efeito aí na tela, dois sinais com a frequência altíssima em 10 kHz. Lembrando que aqueles dois fios de sinal de excitação também tinham 10 kHz, como isso aqui é uma consequência de uma indução que foi criada ali no sensor de posição, então aqui também nós vamos ter uma frequência de 10 Hz. Okay? Então se a gente virar rápido, olha o que acontece agora. Olha aí. Observe, eu vou dar o stop aqui, que toda vez que o sensor, né, ou o eixo, ele vira no motor e nós temos a alteração do campo, isso vai induzir mais ou menos nas bobinas de sinal, né, a partir da bobina de excitação. Então nós temos esse efeito aqui, ó, de afunilamento na curva. E observem que ela está defasada uma da outra, né? Ou seja, não são dois sinais idênticos, são dois sinais diferentes, defasados com uma posição angular diferente, ok? Então toda vez que eu movimentar o volante eu tenho que ter esse tipo de perfil de sinal. Se eu viro mais rápido, isso aqui vai passar mais rápido na tela. Se eu viro mais lento, essa barriga aqui ela vai fazer de forma mais lenta na tela. Então eu vou trabalhar no tempo, vou colocar aqui 100 milissegundos, vamos ver como é que fica o sinal na tela. Se aqui der certo, vamos virar rápido o volante. Olha aí. Quanto eu viro rápido, mais sinais. Se eu viro devagarzinho, vamos virar bem devagarzinho, olha aí, observe que o sinal ele é mais lento, bem mais lento. Então esse é o teste que se deve ser feito aí nesse sensor de posição do volante. Vou virando rápido, virando lento e eu tenho que pegar esse tipo de alteração, defasado um do outro. Bom, se você não tem isso aqui como resposta da posição do motor, com certeza o seu motor ele não vai funcionar, ele não vai estar funcionando. Então comece a partir da bobina de excitação que a gente viu anteriormente, né, e termine com esses dois sinais. Eu vou colocar aqui na tela, né, o canal 3 e o canal 4. Vamos deixar um pouquinho maior a tela. Vamos rodar aqui os dois canais de excitação. Eu vou deixar para cima, aqui é o preto e o verde, certo? Vamos deixar aqui, o azul vai descer. Vamos ver se eu acho a seta aqui do canal verde, está aqui embaixo, aí do cursor. E os dois de baixo são o do sinal. Então observe que eu vou virar o volante. Os dois de baixo, azul e vermelho, são os dos sinais, eles vão alterar. Mas o verde e o preto, eles não vão sofrer alteração e nem devem sofrer. Então se você não tem já o preto e o verde na excitação, não vai funcionar. Tá? E precisa também checar se tem essa resposta. Então observe. Ó.
que não altera, os dois de cima mais os dois de baixo altera constantemente. Ok? Bom, então segue a dica do teste para análise do sinal do sensor de posição do motor elétrico. Vamos para a próxima etapa agora. Bom, então agora nós vamos para o teste do sensor de posição de batente final e torque. Tá? Então vamos olhar no nossa ficha de conexão de novo. Nós estamos agora nesse outro conector aqui em cima, né, lá da caixa, né, e nós vamos estar conectado no fio inicialmente o pino 4 amarelo, sensor de torque 1, pino 5 verde, né, com o sensor de torque 2. Então, no osciloscópio, nós podemos usar o osciloscópio que é o mais comum, que nós vamos encontrar no mercado automotivo. Então, nós vamos começar com esse aqui, depois eu posso até usar um outro osciloscópio específico para sinais um pouco mais lentos, que já vem com uma tela um pouco mais tratada. Né? Aqui no caso, nós vamos trabalhar a tela para captar esse sinal. Bom, nós já observamos aqui que tanto o sensor 1 quanto o sensor 2 têm os valores de tensão, aqui no caso de 2.3 a 2.4, 2.5, 2.6, ou seja, os dois têm o mesmo valor e está muito próximo do valor de início dos dois. Então os dois começam no mesmo nível de tensão elétrica. E o que eu vou fazer? Como o valor está um pouco mais baixo, eu vou começar a trabalhar no eixo de amplitude. Então vou colocar 5 volts num canal e vou colocar 5 volts no outro canal. O problema de quando eu reduzo a tensão é que começa a aparecer muito ruído, começa a ficar muito sensível para qualquer outra coisa que esteja na linha. Né? Então tem que trabalhar com dispositivos de filtro. Então em alguns osciloscópios tem alguns atenuadores, aqui no caso eu vou trabalhar com esse tipo de medição. Eu vou colocar ele aqui como amostra. Nós vamos ver um sinal um pouco mais limpo na tela. Né? Eu quero que vocês observem também que o tempo que nós estamos aqui é de 100 milissegundos. Então, às vezes, o meu movimento aqui na direção, ó, ele altera um pouquinho ali, mas não é tão perceptível ao longo do tempo em 100 milissegundos. Eu consigo ver subir e descer, claramente, né? Mas eu quero melhorar isso. Então, eu vou vir aqui no eixo X e eu vou trabalhar com tempos maiores. Por exemplo, 1 segundo. 1 segundo já tem uma visão melhor desse sinal, porque eu consigo ver ele subir e descer no mesmo tempo de tela. E se eu jogar mais tempo ainda, aqui no eixo X, né? Por exemplo, 5 segundos, fica melhor ainda para fazer a análise desse sinal. Observe que eu mexo no volante, ele sobe e desce, sobe e desce. Agora eu quero que vocês observem também o seguinte ponto, que lá na ficha, nós temos os valores, né? Então observe que aqui nós temos todas as condições e nós temos os valores de teste para qualquer um da posição que se encontra o volante e da condição de aplicação de teste. Né? Então vamos observar também o seguinte. Vamos voltar lá na tela e ver que o volante agora, olha a posição que ele está no centro. A tensão que nós temos aqui, vamos colocar aqui, olha lá, 2.5, 2.5. Né? Se eu mexer o volante e colocar ele em outra posição, olha, vamos mexer aqui 180 nele, 90 graus, observem que o valor de tensão é novamente o mesmo. Então, independente da posição que se coloque o volante, não altera a tensão. Tá? Ah, mas por que quando eu inicio o movimento ele altera? Porque quando você inicia o movimento tem um leve torque aplicado. Lembrando que aqui no caso as duas rodas para o nosso teste estão erguidas. Então quando eu mexo aqui está bem levinho porque não está encostado no chão. No caso, se você for fazer isso aí na oficina, o carro vai estar no chão, essas amplitudes aqui elas podem ser um pouquinho maior, porque a imposição para movimento e o torque também vai ser maior. Tá? Mas a questão independente da posição do volante, a tensão é a mesma, porque não é sensor de posição, e sim de torque. Se fosse posição para cada valor aqui, posição nós teríamos um valor, né? Então observe, quando eu mexo, tem o torque, mexo dessa forma, tem o torque, a tensão muda, mas depois estabiliza.
porque não há mais torque. Se eu pegar esse volante e mexer ele bem vagarosamente, olha, eu vou mexendo bem vagarosamente. Estou mexendo no volante, ó. Eu já mexi uns 15 graus aqui. Vamos chegar aqui nos 45. Vamos virando, ó. Tô virando. Bem vagarosamente, ó. Observem que não está alterando a tensão. Porque, como eu estou virando bem devagar, bem devagar, bem devagar, de novo, estou virando, olha, não há torque. Se eu tirar a mão agora, ele vai tentar corrigir. Aí voltou para outro valor, ó. Se eu viro rápido, há torque. Então ele altera a tensão. Então esse é o teste que a gente faz no sensor. Então na ficha tem até dizendo quais são esses valores de tensão, né? E um dos testes que é legal se fazer é chegar com ele até o final, né? Cheguei com ele até o final, só estou apoiando o dedo aqui, ó. Vou forçar e segurar. Olha só, forcei e segurei. Vamos ao stop. Vamos pegar aqui o cursor para fazer a análise da tensão. Nós temos 3.9 e 1.3 volts em outro sensor. Vou soltar o play. Vou tirar a mão. Olha lá, voltou. Então toda vez que eu apoio aqui, ele tem que monitorar que é um torque. Ah, os sinais estão cruzando por quê? Porque ambos os sinais têm o mesmo valor de tensão. Então se eu colocar os dois eixos iguais aqui, ó, em cima, até vou colocar mais para baixo, ó, vou colocar aqui na linha embaixo aqui, ó. Olha lá, os dois estão em cima. Então, para a direita segurando, olha lá, a vermelha sobe e a azul ela desce. Se eu virar para o outro lado, aqui está tendo torque enquanto eu movimentar. Se eu parar o torque, zera. Então, por isso que o sinal ficou assim. Segurei um pouquinho para a direita agora. Ó. Vou forçar agora para a direita. Estou levantando o volante. Ó. O azul subiu e o vermelho ela desceu. Inverteu os dois valores de tensão. Vamos observar aqui, ó. Olha lá, 4 volts e 1.2, enquanto anteriormente foi o contrário. Então, dessa forma aqui, se faz a análise desse sensor de torque, ok? Tem outra forma de fazer análise sem precisar trabalhar tanto no eixo aqui para nós, no caso do uso desse equipamento aqui, nós entramos nesse osciloscópio específico de curvas. Aqui eu só vou ajustar a tensão, já está até ajustado para 5 volts, já está pronto. Então observe que o sinal fica mais liso na tela, fica mais limpo. Se eu encosto o dedo e dou uma mexidinha, olha só, um dedinho só, ele já altera lá o sensor. Ó. Se eu encostar tudo para o lado direito e forçar, olha lá, vai para um lado, soltei, ele vai cruzar e vai inverter agora, quer ver? Quando eu chegar para o outro lado agora. Ó. Vamos virar ele aqui. Forcei, olha lá, inverteu. Soltei, volta à posição de repouso. Então olha aí, azul subiu, azul desceu, vermelho desceu, azul subiu. Os valores de tensão devem bater com o que está lá no nosso conteúdo, na nossa ficha. Caso contrário, tem alguma irregularidade. Então dessa forma se faz análise nos dois pinos de conexão, né, lá do sensor de torque do eixo, né, da coluna de direção. Olhando na nossa ficha, nós temos uma outra conexão aqui, que é o sensor de posição de batente final. Bom, pino 3, branco. Vamos mudar para ele. Já mudei, então vamos colocar aqui o play. O canal 2 está ainda o sensor de torque. Eu vou desligar ele. Vamos ficar apenas com um canal. O canal azul aqui agora é o canal que nos interessa. Tá? Observe que ele está com uma faixa aqui em cima. Vamos pegar o cursor. Ele está lá em cima, 3.3 volts, bem diferente do outro, né? O valor de tensão. Eu vou colocar o volante na posição central. No centro. Posição no centro. Olha a tensão na posição no centro. 90 graus do volante aqui também é a mesma. 180 também é a
mesma, ou seja, não está alterando. Por quê? Esse sensor vai monitorar apenas a tensão quando eu chegar em batente final. Quando chegar em batente final, observa lá que aqui houve uma alteração. Cheguei em batente final. Se eu virar para a direita, virando para a direita, forcei, observe que ele monitora de novo aqui uma variação. Opa, cheguei no meu limite, né, toda vez que chegar no batente. Atenção, aqui nós já estamos com 5 volts. Se nós colocarmos aqui um valor de amplitude de 2 volts, ele vai sumir da tela, né? Mas eu quero trabalhar ainda mais com esse eixo, então eu vou voltar aqui para um osciloscópio universal, que é o comum que todos nós utilizamos diariamente na oficina. Não vou usar esse específico. Tá? Isso aqui que eu vou fazer agora é apenas uma adaptação, um ajuste com o osciloscópio, né, para que seja possível a gente monitorar de forma melhor o sinal. Então está 3.3. Se eu colocar 2 volts para conseguir enxergar essa variação melhor, ele vai explodir na tela a seta azul para cima. Não tem como ver porque o sinal está lá em cima. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ele como sinal de corrente contínua, de corrente alternada, perdão. Então nós temos esse sinal aqui embaixo. Porém, eu tenho que começar a trabalhar também com amostras, tirando ruído, né? Minimizando aí qualquer resíduo de linha, né, que nós tenhamos aí para atrapalhar o sinal. Vamos colocar aqui 5 segundos. Observe que agora ele jogou. Lembra aquele valor de 3 ponto alguma coisa lá? 3 volts, enfim, tá agora entendendo que é zero. Eu estou dizendo para o equipamento que os 3 volts é zero, porque eu fiz esse setup. Né? Então o que eu vou fazer? Olha lá, independente da posição, estou virando volante. Independente da posição, continua com o mesmo valor que era aqueles 3 volts lá, se eu não me engano. Né? Continua com o mesmo valor. Olha aí. Não altera. Agora, quando eu pego e encosto ele na posição de batente e forço um pouquinho, olha lá como altera. Se eu vou para o outro lado, novamente, vamos virar aqui, e encosto no batente e forço mais uma vez, ó, olha lá. Um lado para cima, outro lado para baixo, porque agora nós estamos em 0 volts. Então, dessa forma, também se faz análise ao sensor de batente, né? Dizendo que, olha, cheguei no giro máximo do volante, estou forçando. Então, não tem por que o motor elétrico ele ficar alimentando para movimentar, ter um consumo excessivo, sendo que já chegou no limite de batente, né? E falando em motor, também na nossa ficha tem lá também o diagrama, né, de conexão. Tá aí o diagrama de conexão elétrico, né? Esses dois cabos aqui que nós vimos anteriormente são os de alimentação, inclusive de 50 A. E aqui nós temos as condições também, mais para cima, as condições de teste do motor, olha, de corrente para cada uma das situações. Bom, então dessa forma nós analisamos também o sensor de batente final e também o sensor de torque do sistema de direção elétrica do UP TSI. Então é isso aí, essa foi a análise do sistema de direção do Volkswagen Up, entendendo um pouco os sinais, né, e como que ela opera. Tá? Então se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar ele também, e se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Tá? Lembrando também que nós teremos o nosso 4º Congresso Tecnológico nos dias 1, 2, 3 e 4 de agosto. Então ali nós vamos ter várias informações valiosíssimas e muito interessantes para vocês. Então nos vemos lá e até breve.